Luzes brancas, um painel de LED exibindo gráficos verdes e um apresentador de terno caro anunciando a vitória. As projeções indicam que a inflação no Brasil pode ficar perto de 4% em 2026. No sofá da sala, o rato médio suspira, acreditando que a paz voltou. Mas, no dia seguinte, ao parar no posto de gasolina ou renovar o contrato de aluguel, a realidade bate a porta e essa conta não parece fechada. O problema é que o rato médio confunde queda da inflação com queda de preços, e é exatamente nesse erro de interpretação que muitos acabam capturados pela ratoeira do consumo impulsivo. Enquanto isso, o rato estratégico entende que a inflação não existe mágica. E esse detalhe muda tudo. A gente não sente a inflação como um gráfico, mas como um carrinho de supermercado, um aluguel reajustado e um tanque de combustível mais caro. A inflação oficial é uma média de centenas de produtos e serviços. Só que na vida real, alguns itens essenciais sobem muito mais do que a média. Moradia, alimentação fora de casa, planos de saúde e educação costumam apertar o orçamento com mais força do que o índice geral consegue mostrar. Além disso, existe o efeito acumulado. Mesmo que a inflação fique perto de 4% em 2026, os aumentos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 continuam embutidos nos preços. O mercado não volta para trás, ele apenas desacelera o passo. É como subir uma escada. Subir menos degraus por minuto não significa descer, significa apenas subir mais devagar. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos. Hoje eu vou explicar esse efeito estatístico que faz muita gente acreditar que a situação melhorou só porque a porcentagem diminuiu. Vou te mostrar por que o seu dinheiro continua perdendo força, mesmo quando os números parecem mais tranquilos, e como usar esse cenário para proteger a sua toca, em vez de cair na euforia coletiva que costuma aparecer antes das próximas armadilhas. Se você quer esse papo rato, já se inscreve no canal e deixa o like. É isso que mantém a ração chegando aqui na toca e faz esse projeto continuar de pé. A esteira da perda de valor. Para entender 2026, você precisa enxergar a economia como uma esteira de academia que quase nunca para. O chão sob os seus pés está sempre se movendo para trás. Esse movimento constante é a inflação. Ao longo do tempo, a maioria das economias modernas trabalha com metas de inflação positivas, geralmente entre 2 a 4% ao ano. Isso significa que o sistema aceita uma perda gradual de poder de compra como parte normal do funcionamento econômico. Essa lógica existe porque uma inflação moderada costuma estimular o consumo, o investimento e o giro do dinheiro na economia. Quando o dinheiro parado perde valor com o tempo, pessoas e empresas tendem a buscar aplicações produtivas, abrir negócios, investir em ativos ou consumir bens e serviços. O objetivo é manter a economia em movimento, evitando longos períodos de estagnação. O problema é que para o rato médio, essa engrenagem não aparece como teoria econômica, mas como a sensação de que o dinheiro nunca rende o suficiente. Quando os jornais dizem que a inflação caiu, o que aconteceu foi apenas uma redução na velocidade dessa esteira. Se antes ela te puxava a 10 km por hora e agora puxa a 4 km por hora, a regra continua a mesma. Você ainda precisa acelerar para permanecer no mesmo lugar. Os preços continuam subindo, eles apenas sobem em um ritmo menor. É nesse ponto que entra o fator psicológico. O rato médio, influenciado pela narrativa do noticiário, reduz a cautela assim que ouve a notícia. Ele acredita que a pressão diminuiu, que o perigo passou, e relaxa o controle dos gastos. Só que a esteira continua funcionando, e quando a disciplina diminui, o impacto da inflação volta a aparecer de forma silenciosa no orçamento. A inflação de 2026 cria justamente esse efeito. Nos números, ela pode parecer controlada, mas no cotidiano continua suficiente para corroer o poder de compra ao longo do tempo, principalmente para quem não ajusta a renda, os investimentos e os hábitos financeiros. É uma pressão lenta, quase invisível, mas constante. O tipo de força que não derruba de uma vez, mas empurra aos poucos quem decide parar de correr. O remédio que ainda pesa no bolso. O dado projetado é sedutor, IPCA próximo de 4% em 2026. Para um país que já conviveu com inflação de 2 dígitos há poucos anos, isso soa a alívio. Mas por que a sensação no chão de fábrica da vida real ainda é de aperto? O primeiro ponto que o rato precisa entender é simples. A inflação é uma média, e a média nem sempre representa a realidade individual de cada bolso. Imagine 2 ratos, um come 2 bifes e o outro não come nada. Na média estatística, cada rato comeu um bife. O gráfico vai dizer que a situação melhorou, mas um dos ratos continua com fome.
A inflação perto de 4% em 2026 funciona da mesma forma. Se o preço de um computador ou de uma passagem aérea cai por causa do câmbio ou de promoções, isso ajuda a puxar o índice geral para baixo, mas o preço do arroz, do feijão, do aluguel e da energia elétrica, itens que fazem parte do cotidiano, pode continuar subindo acima da média. Isso acontece porque o índice oficial é composto por centenas de produtos e serviços com pesos diferentes. Alguns itens têm mais impacto no cálculo, outros menos. Só que na vida real, cada família tem um padrão de consumo próprio. Quem gasta mais com aluguel, alimentação fora de casa, planos de saúde e educação costumam apertar o orçamento com mais força do que o índice geral consegue mostrar. Além disso, existe o efeito acumulado. Mesmo que a inflação fique perto de 4% em 2026, os aumentos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 continuam embutidos nos preços. O mercado não volta para trás, ele apenas desacelera o passo. É como subir uma escada. Subir menos degraus por minuto não significa descer, significa apenas subir mais devagar. Os 3 pilares externos. O vento que não é nosso. Se a inflação deu uma trégua em 2026, não tire a mão do freio ainda. É fundamental entender que grande parte desse movimento vem do cenário internacional. Estamos surfando em 3 pilares externos que funcionam como ventos a favor em um barco que ainda precisa de manutenção no motor. O perigo é confundir sorte com estratégia. 1. O ciclo das commodities e a ração global. O preço do petróleo e dos grãos no mercado internacional deu um respiro. Como o Brasil é um exportador voraz, mas também depende desses itens para o consumo interno, a queda global ajuda a segurar o preço na bomba e no prato. Mas cuidado, isso é cíclico. O preço das commodities é como o humor de um gato, muda sem aviso. Se um conflito estoura ou uma seca severa atinge as safras globais, o milho e a soja disparam e o seu óleo de cozinha vai junto. O rato que faz planos contando com o preço baixo das commodities está construindo a sua toca na areia. 2. O dólar e o ciclo global de liquidez. Em 2026, houve um enfraquecimento pontual da moeda americana frente ao mundo. Isso aconteceu porque o Banco Central do país sinalizou que a economia deles também precisa respirar. Quando o dólar perde força globalmente, o real parece mais forte. Mas não se engane. Não foi o real que ganhou músculos, foi o dólar que resolveu sentar um pouco. O problema de depender da fraqueza do dólar é que, ao menor sinal de crise global, o dinheiro do mundo foge para a segurança da moeda americana, e o real desaba como um castelo de cartas. 3. A deflação chinesa. A China está em um momento de escoar produção para o exterior a preços baixos, para tentar salvar a sua própria economia interna, que enfrenta uma crise imobiliária sem precedentes. Nós estamos importando deflação deles. Roupas, eletrônicos e utilitários chegam mais baratos porque as fábricas chinesas precisam vender a qualquer custo. Para o consumidor, parece ótimo, mas para a estrutura econômica, é um sintoma de que um dos nossos maiores parceiros comerciais está doente. O motor do Brasil não mudou. O carro está apenas descendo a ladeira em um dia sem vento contrário. O erro do rato médio é achar que pode acelerar agora, comprando passivos e fazendo dívidas, só porque a paisagem parece mais bonita. A calmaria de 2026 é o momento de reforçar o seu bunker, não de relaxar na gaiola. A Selic em 15%. O freio de mão puxado na estrada. Enquanto as projeções apontam uma inflação perto de 4% para 2026, o Banco Central mantém a taxa Selic em níveis elevados, na casa dos 15% ao ano. Esse é o remédio amargo usado para esfriar a economia e impedir que os preços voltem a acelerar. Na prática, a inflação não cai por mágica, ela cai no grito, porque o custo do dinheiro aumenta e o consumo é obrigado a perder velocidade. A gravidade da gaiola. Imagine a Selic como a gravidade da sua gaiola. Com a taxa a 15%, o dinheiro fica preso nos bancos. O empresário que pensava em expandir a toca, comprar máquinas ou contratar mais 10 ratos, olha para o custo do empréstimo e recua. O risco de empreender em um cenário travado muitas vezes não compensa o retorno. Muitos preferem deixar o capital rendendo no tesouro, ganhando 15% ao ano com segurança, do que arriscar no chão de fábrica. Isso segura a inflação, mas também estaciona o crescimento real do país. A pinça financeira. Para quem está endividado, a Selic a 15% é um peso insuportável. O rotativo do cartão e o cheque especial se tornam buracos negros que engolem qualquer esforço financeiro. É aqui que o sistema cria uma transferência de renda silenciosa.
Quem tem capital acumulado vê o seu dinheiro fazer filhotes em uma velocidade incrível na renda fixa, enquanto quem depende de crédito vê o seu trabalho ser drenado pelos juros. Esse cenário de 2026 cria uma pressão dupla. De um lado, a inflação continua corroendo seu poder de compra, mesmo que mais devagar. De outro, o crédito caro corta suas pernas. É a pinça apertando. O teto da inflação baixa e o chão dos juros sobe. O rato estratégico sabe que com a gravidade nesse nível, qualquer salto errado pode ser fatal. É hora de quitar dívidas e usar os juros a seu favor, em vez de ser a isca que alimenta o sistema bancário. O mistério dos serviços. O cupim que mora no detalhe. Existe uma divisão que você precisa tatuar na mente para não ser enganado pelas estatísticas. Inflação de bens versus inflação de serviços. Os bens são as coisas que você pega com a mão. O celular, o pacote de arroz, a televisão. Esses produtos são influenciados pela tecnologia e pelo comércio global. Se o dólar alivia ou a China produz mais barato, esses preços dão uma trégua. Em 2026, é essa vitrine que são usadas para dizer que está tudo bem. Mas e os serviços? Serviços são tudo que alguém faz para você. O corte de cabelo, a escola dos filhos, o condomínio, o aluguel, o plano de saúde. E aqui é onde o orçamento do rato médio é triturado. Enquanto os bens desaceleram, a inflação de serviços em 2026 continua subindo com força. O motivo? Serviço é custo de vida acumulado. O dono de uma escola não consegue importar um professor. Ele paga o salário do profissional aqui. E esse professor precisa pagar o próprio aluguel, o plano de saúde e o mercado, que já subiram nos anos anteriores. Esse custo é repassado no contrato, na mensalidade, na diária. A inflação de serviços é silenciosa. Ela não faz picos dramáticos, como o preço da gasolina. Ela vem reajuste por reajuste, contrato por contrato. Se a inflação de bens é a pintura nova da casa, a inflação de serviços é o cupim na estrutura. Por fora parece bonito, mas por dentro seu patrimônio está sendo corroído. É por isso que você olha para o jornal e vê 4%, mas olha para o seu extrato e sente que a vida está um assalto. O salário real. A grande mentira do aumento nominal. Em 2026, você pode até receber um aumento. O seu patrão chega e diz: "Você foi um bom rato este ano e vou te dar 5% de aumento." Você sai da sala feliz, achando que vai mudar de vida. Mas vamos fazer a conta básica que o sistema não quer que você faça. Se a inflação oficial for de 4% e a inflação real dos itens que você consome, os serviços e a comida, for de 7%, o seu aumento de 5%, na verdade, foi uma redução de 2% no seu poder de compra. Você está trabalhando as mesmas horas, se esforçando mais, mas o seu salário compra menos do que comprava no ano passado. O sistema ama o conceito de ilusão monetária. Eles te dão mais notas de papel, mas tiram o valor que cada nota representa. É como se você tivesse 10 pedaços de queijo e eles trocassem por 12 pedaços. Só que cada pedaço novo é metade do tamanho do antigo. Você tem mais unidades, mas tem menos queijo. No final do mês, a fome é a mesma. E um jeito de vencer esse jogo é aumentando sua renda em uma velocidade muito superior à inflação real, ou cortando passivos que drenam sua energia. A armadilha da gratificação instantânea. A projeção de inflação baixa de 2026 cria um ambiente perigoso para o rato sabor estrategista financeiro. Quando o preço do óleo ou da carne dá uma leve estabilizada, esse rato sente um alívio psicológico. Sobrou R$300 este mês, ele pensa. E o que ele faz? Ele corre para o shopping. Ele troca o celular, ele assina mais um streaming. Ser sabor rato estrategista não é apenas uma condição de falta de dinheiro, é uma condição de falta de estratégia. Esse rato vive no presente imediato. Para ele, qualquer folga no orçamento é uma oportunidade de consumo, não uma oportunidade de construção de patrimônio. Ele não percebe que os R$300 que sobraram são, na verdade, um empréstimo que o futuro está fazendo para ele. Se ele gasta agora, ele continua vulnerável. Em 2026, o marketing está mais agressivo do que nunca. Os algoritmos sabem exatamente quando você recebeu o seu salário e quais são as suas fraquezas.
Eles te oferecem parcelas que cabem no bolso, justamente para capturar esse excedente que a inflação baixa proporcionou. Se você cai nessa, você está financiando o lucro do banco com o seu alívio temporário. O rato que vive com o bolso furado por falta de estratégia é o combustível que mantém a inflação de serviços alta, porque ele aceita pagar caro por prazeres momentâneos. O estrategista financeiro, o rato que compra tempo. Enquanto isso, o rato que opera no modo estrategista de verdade olha para a inflação de 2026 com outros olhos. Ele não celebra o preço baixo da TV, ele celebra o ganho real de seus investimentos. Com a Selic a 15% e a inflação a 4%, o juro real no Brasil é um dos maiores do mundo. Isso significa que o dinheiro parado em bons ativos está fazendo filhotes em uma velocidade incrível. O rato estrategista sabe que o dinheiro é apenas uma ferramenta para comprar a única coisa que realmente importa: tempo. Ele usa a estabilidade temporária dos preços para aumentar sua taxa de aporte. Se o custo de vida não subiu tanto este mês, ele não aumenta o padrão de vida, ele aumenta o investimento. Ele está comprando sua liberdade com desconto. Esse rato entende que a economia é feita de ciclos. Ele sabe que a calmaria de 2026 é o momento de estocar provisões para o inverno que virá. Ele não se impressiona com os gráficos verdes da televisão. Ele foca no seu próprio balanço patrimonial. Enquanto o rato médio gasta o excedente em passivos que perdem valor, o rato estrategista real usa o excedente para comprar ativos que geram renda. A diferença de destino entre os dois não é sorte, é matemática aplicada com disciplina. A mecânica da inflação. Por que as metas não chegam a zero de forma permanente? Você já parou para pensar por que, apesar de todos os discursos, a inflação quase nunca chega a zero de forma permanente? Por que a maioria das economias trabalha com uma meta de inflação positiva? A resposta é menos dramática e mais estrutural. A inflação também reduz o peso real das dívidas ao longo do tempo. Por exemplo, quando um Estado deve bilhões e a inflação acontece, o valor real dessa dívida diminui. Ele paga o que deve com um dinheiro que vale menos em termos de poder de compra. Além disso, a inflação pode empurrar ratos médios para faixas de imposto de renda mais alta, mesmo que o ganho real não tenha sido tão grande. Esse fenômeno tem até nome técnico: progressão fria, ou bracket creep. O salário sobe nominalmente para acompanhar o custo de vida, o rato médio entra numa alíquota maior do imposto de renda e a arrecadação cresce sem necessidade de mudança direta. Na prática, a inflação costuma pesar mais para quem tem menos margem financeira, porque os custos básicos consomem uma fatia maior da renda. Para o rato do topo, a inflação é um número no gráfico. Para o rato comum, é o carrinho do mercado ficando mais leve a cada mês. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para parar de ser apenas espectador e começar a agir como um rato estrategista dentro do jogo. A verdade ácida. Algo próximo de 4% ainda é uma mordida no seu queijo. Vamos ser honestos, rato. Uma inflação próxima de 4% ao ano ainda é uma perda silenciosa de patrimônio. Se você deixar R$100 mil parados debaixo do colchão por 10 anos com uma inflação de 4%, no final do período você ainda terá as mesmas notas, mas elas só comprarão o equivalente a cerca de R$67 mil de hoje. Ou seja, 1/3 do seu queijo evaporou sem ninguém arrombar a sua toca. Muitos tratam esse valor próximo a 4% como algo normal ou saudável, mas para o rato que trabalha todo dia, ver o poder de compra murchando ano após ano não tem nada de saudável. É o suor escorrendo pelo ralo em câmera lenta. A única saúde financeira possível é quando o seu capital cresce acima da inflação e dos impostos. Qualquer coisa abaixo disso é apenas uma perda gradual de liberdade. É o rato correndo na roda achando que está avançando enquanto o chão anda para trás. Em 2026, esse alívio da inflação mais baixa pode dar uma sensação de conforto momentâneo. Mas o rato estrategista sabe:
Se o dinheiro não estiver rendendo acima da inflação, o queijo continua diminuindo, pedaço por pedaço, em silêncio. O alarme de 2026. O imprevisto não tira férias. No jogo real do dinheiro, o alarme toca quando você menos espera. Em 2026, ele pode soar de várias formas. Uma nova crise sanitária, uma tensão internacional que encarece combustíveis e alimentos, ou simplesmente uma mudança brusca nas condições econômicas. Quando o imprevisto aparece, ele não quer saber se a inflação oficial estava baixa, ele quer liquidez. Ele quer dinheiro na mão, agora. O rato médio, que gastou a pequena folga do orçamento em festas, eletrônicos e prazeres momentâneos, entra em colapso quando o alarme toca. Ele não tem margem. Ele depende do próximo salário para sobreviver. Qualquer solavanco vira um desastre financeiro. Já o rato estratégico, que usou o período de inflação mais controlada para fortalecer o próprio bunker, reage com calma. Para ele, o imprevisto não é uma tragédia, é apenas um evento previsto no planejamento. O dinheiro está lá, esperando para cumprir a função de proteger a toca. Ter reserva não é luxo, não é ostentação e nem exagero. É sobrevivência estratégica. O rato que tem liquidez dorme em paz. O rato sem margem vive com o coração acelerado, torcendo para que nada aconteça. E em economia instável, sempre existe alguma surpresa no caminho. Estratégia de blindagem da toca. O cenário de 2026. Se você cansou de ser só um espectador de gráfico e quer entender como a engrenagem funciona em 2026, vale adotar um olhar mais técnico. O jogo do dinheiro raramente responde à emoção, ele costuma responder a dados e posicionamento. O que o bando que busca sobrevivência costuma observar é o seguinte: 1. A lógica de quitação de passivos. Com juros batendo 15%, o custo de carregar dívida fica elevado. Não à toa, muitos ratos estratégicos consideram que reduzir dívidas caras pode ser um dos movimentos mais eficientes para o fluxo de caixa. Quem deve ao sistema acaba transferindo renda para os bancos. Neutralizar juros altos costuma ser um passo relevante antes de pensar em qualquer avanço. 2. A gestão do custo de vida. Esse alívio da inflação em torno de 4% é visto por alguns como uma janela de oportunidade. Enquanto o rato médio usa a folga para aumentar gastos, o rato estratégico tende a manter o padrão de vida estável. A ideia é aproveitar a calmaria para acumular reservas e ganhar fôlego para ciclos futuros. 3. O posicionamento em juros reais. Brasil, em 2026, apresenta um dos maiores juros reais do mundo. Em um cenário desses, alguns ratos mais atentos passam a observar ativos que andam junto com a inflação. São estruturas feitas para acompanhar a subida dos preços e, em certos momentos, tentar impedir que o queijo encolha dentro da despensa. 4. A diversificação como gestão de risco. Rato esperto não deixa tudo em um canto só da despensa. A diversificação em ativos internacionais e outras moedas é uma prática comum para reduzir a exposição a riscos locais. Se um lado da gaiola começa a desmoronar, o queijo que estava em outra prateleira continua inteiro. 5. O ativo que a inflação não toca. O sistema pode até corroer o papel moeda, mas não consegue corroer o seu capital humano. Conhecimento e habilidade não sofrem inflação, não perdem poder de compra e não dependem do preço do queijo no mercado. O rato que se torna mais útil, mais raro e mais difícil de ser substituído costuma ter liquidez de oportunidades, mesmo quando o resto da cozinha parece vazia. O mercado tenta adivinhar o futuro. O estrategista se prepara para vários cenários. Não confunda o silêncio do corredor com o fim da caça. O sistema prefere o rato médio relaxado, achando que o perigo já passou. Se você entendeu que a base de sobrevivência precisa ser construída enquanto o clima parece estável, deixa o nosso código secreto nos comentários. Escreve aqui embaixo: omelete de CDI com inflação na chapa. Quem olhar de fora vai achar que é só uma receita estranha, mas nós saberemos que você entendeu que o rendimento real precisa estar acima da inflação para que o tempo trabalhe a seu favor.